Muito bom dia a todos. Na sequência dos nossos estudos, nós vamos ingressar na análise do item relacionado à escolha das provas. E aqui, depois de havermos superado a questão das sensações, das impressões dos espíritos, a necessidade de nós darmos início ao estudo valendo-nos de uma imagem que Kardec, não agora no início, mas no meio da análise destes pontos que ele apresenta. Aliás, ele se vale de duas imagens. Como eu não sei, pela riqueza das questões e das respostas, assim como das interligações, se nós conseguiremos ter êxito para analisar o conjunto de todas elas, eu vou me valer primeiramente de uma das imagens. Posteriormente, se é o caso, nós recorremos à segunda das imagens. Mas Kardec nos pede para imaginar uma grande cadeia de montanhas. Uma grande cadeia de montanhas. E a nós, como viajantes, como espíritos em jornada evolutiva, é feito o desafio de escalar tais montanhas. Nós iremos superar tais montanhas. Quando estamos no topo de cada uma delas, representa que estamos na realidade espiritual e conseguimos, olhando para frente e para trás, ver o que já percorremos, mas ainda o que nos falta percorrer. Aí ele diz: nós iniciamos a descida, e enquanto estamos no vale, muitas vezes a sombra, a neblina, a dificuldade do caminho, faz com que nós estejamos atentos àquilo que estamos percorrendo, lamentando muitas vezes o percurso, as dificuldades encontradas, mas vem a oportunidade de novo de subirmos ao topo de uma nova montanha. E nela divisamos o que passou e projetamos a nova jornada. A imagem é extremamente didática. Porque quando nós estamos no meio do caminho, geralmente prestamos mais atenção no percurso, no que vai acontecer, do que quando estamos distantes dele. O propósito do espírito é sempre o daquele que está no cume da montanha. Por isto, a dificuldade, o tropeço, eventualmente a limitação, são para ele, espírito, algo facilmente compreensível e superável. Mas enquanto estamos viajando e somos os mesmos espíritos, mas impedidos desta visão do conjunto, até onde nos é possível abarcá-la, muitas vezes o nosso comportamento, o nosso posicionamento será diverso. Partindo desta ideia, nós vamos percorrer as questões. Há uma segunda imagem, eu disse, mas ela fica bem talvez num outro contexto das questões. Elas são várias.
e trazem uma gama enorme de informações, de esclarecimentos. Quando conseguimos, então, conjugá-las ao conteúdo de outras obras da doutrina, percebemos que tudo fica muito mais compreensível, tudo fica muito mais claro. Ele começa questionando os espíritos, e é importante que a gente também parta da seguinte ideia: no desenvolvimento do livre-arbítrio, nós vamos desde as imposições, quando a nossa capacidade de raciocínio é bem limitada, até a ampla liberdade que Deus nos concede de traçarmos a nossa panorâmica evolutiva. Deus não nos violenta, e até mesmo quando ingressamos em existências ditas expiatórias, nós, em tais existências, estamos sofrendo a ação, a intervenção de um remédio, porque talvez sem ele não lográssemos sair de onde estamos. É como se fôssemos, de uma certa forma, empurrados, conduzidos a uma realidade para, através deste processo, ampliarmos a nossa caminhada, tornarmos a nossa caminhada mais efetiva. É sempre com este objetivo. Então, na questão de número 258, ele quer saber se, quando estamos na erraticidade, se quando estamos longe da encarnação, próximos a começar uma nova existência, se nós temos consciência de tudo o que nos sucederá no curso dessa nova vida. A pergunta é bastante objetiva. Eu sei pelo que devo passar, e isto vai ficando bem claro. Bem claro. Tanto sei que ajudo na elaboração da escolha das provas. Mas isto, meus amigos, não é o dia a dia, o cotidiano. Diz respeito a larga escala do que devemos enfrentar. Aí ele então avança um pouquinho. Mas então não é Deus quem nos impõe tribulações da vida, como castigos? Ele diz: olha, nada ocorre sem a permissão de Deus. Mas prestemos atenção neste trechinho da resposta. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que eles tiverem. Nada lhe estorva o futuro. E ele tem, então, a opção do caminho do bem, como também a do caminho do mal. A consequência que advém disto, explicam os espíritos, é que, se optar pelo caminho do mal, ele não estará perdido. Ele terá chance de recomeçar. Agora, se ele optar pelo caminho do bem, não resta dúvida, vai experimentar uma grande satisfação, porque conseguiu, graças ao seu esforço, vencendo todas as limitações possíveis, dar mostras de que as provas a que se submeteu foram provas
que lhe deixaram evidente a sua capacidade. No próprio Livro dos Espíritos, só que agora na questão de número 335, há uma pergunta acerca da escolha do corpo, ou se nós escolhemos também o corpo ou o gênero de vida. É dizer, nós pedimos isto. Os Espíritos nos deixam evidente que as duas escolhas são possíveis. E é bem provável, dizem-nos eles, que escolher as limitações corporais seja para o espírito um propósito maior, porque ele estará corrigindo em si defeitos que ele entende precisam ser superados. E se diante da prova está lá também afirmado, nós na hora H recusarmos seguir, é possível? Sim, perfeitamente possível. O problema é que nós estamos adiando, e o adiar pode representar amanhã encontrar um débito mais pesado do que o débito que presentemente temos. Uma linguagem que também nós entendemos, na exata medida em que correção, juros, fazem parte da nossa compreensão acerca das dívidas. Então, se temos débitos, o convite é que com eles nos ajustemos, o quanto nos seja possível e da maneira mais adequada que se nos pareça. É assim um convite para que, na medida em que tenhamos consciência acerca do que fazer, nós nos disponhamos a fazê-lo dentro de critérios. Não é que nós mesmos podemos controlar, né? Não é inútil voltar a alguns conceitos que às vezes as pessoas tomam de maneira equivocada. Eu acho que 3 nos ajudam aqui a pensar: expiação, livre-arbítrio e prova. Vamos ver se a gente passa na prova de saber os 3 conceitos, né? Porque sabendo a coisa fica. A expiação é sempre algo imposto, em razão de faltas cometidas. À maneira de um sofrimento moral, a expiação está no estado físico, diz-nos Kardec, como mecanismo de nos corrigir os passos. A expiação, portanto, é sempre imposta. E as provas, a provação. A provação é algo que o espírito requer para dar mostras que, enquanto espírito, ele tem condições de abrir a sua jornada para uma nova escalada evolutiva. O que é o livre-arbítrio? É esta liberdade moral que temos de fazer a opção, de seguir os caminhos que são aqueles que nós próprios escolhemos. E aqui vem pela doutrina espírita, será mais tarde, mais à frente, muito aprofundado no estudo das leis morais, vem para nós a certeza de que a nossa capacidade, a nossa evolução aumentam a nossa responsabilidade. Aquela frase a quem muito se deu, a muito será pedido, pode aqui ser lida de maneira bastante tranquila. A quem muita liberdade de opção se deu, muita cobrança se fará, porque agiu sozinho, agiu porque quis, agiu dentro das suas tendências. E nós temos aqui, como nos explica a doutrina, e um pouquinho mais adiante, agora mesmo nas questões de hoje, nós seremos chamados a refletir. Às vezes nós temos o hábito de colocar em outrem
a responsabilidade pelos males que sofremos. E isto tem até que, em parte, um fundo de verdade. Mas é necessário que façamos um exame acerca da justiça das aflições. Em o Evangelho, lá no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, no tópico acerca da justiça das aflições, o de número 3, nós vamos ter a exata dimensão de que as dores do caminho fazem invariavelmente parte da nossa colheita. Porque se a semeadura é livre, como argumenta Emmanuel, a colheita é obrigatória. E se temos a liberdade de semear o bem, mas não fazemos, se nos empenhamos às vezes e lamentavelmente em semear o mal, a necessidade de colher a nossa semeadura é impositiva. Porque partindo da ideia de que não há eleitos, não há pessoas privadas ou poupadas de fazer a sua própria evolução, nós entendemos o contexto em que opera a justiça divina. Está lá também no Evangelho, ainda dentro da sequência das aflições, nos itens 8 e 9 deste mesmo capítulo 5, as explicações acerca das causas anteriores das nossas aflições. E fica evidente, através das perguntas que Kardec nos recomenda façamos, que muitas vezes nós é que optamos pelos caminhos mais equivocados. Ele nos manda parar e pensar: será que com o conhecimento que eu tenho hoje, com as informações que eu tenho agora, eu teria dado os passos que dei no passado? Será que eu teria tomado todas as atitudes que tomei? Será que eu não conteria o meu impulso diante de certas situações? Será que eu não faria como alguém prudente que deixaria a ideia decantar? Mas não, nós agimos por impulso. E dizem-nos os Espíritos que, em razão até da nossa própria evolução, da nossa condição evolutiva, nós nos preocupamos com coisas transitórias. É aquela história de estar no vale. E ao estar no vale, talvez o nosso desejo seja o de caminhar na planície. Mas isto não nos vai afastar de ter que superar a cadeia de montanhas, as descidas e as subidas, para chegar até o cume e dar curso à nossa jornada. É importante, então, que tenhamos consciência disso. Primeiro, para que não sejamos os reclamões de todo dia. E segundo, para que peçamos, através da prece, ajuda efetiva para avançar mesmo, ter suporte, e ele nunca nos falta para vencer as dificuldades. Na questão, haveria também espaço para falar da Gênese, etc., mas fica para uma questão seguinte aqui. Na questão de número 259, diz assim: bom, se cabe ao espírito a escolha do gênero de prova, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos. E isso é normal encontrar, né? Está tudo escrito. Olha, se caiu uma telha na minha cabeça, é porque era para ter caído a telha na minha cabeça. Que infantilidade é essa? Isso é infantilidade. Olha por onde você anda. Não está escrito lá, não entre. Ah, mas espera aí, eu vou entrar. Olha, não pise, o chão está molhado. Máxima velocidade. Né? Essa eu nem tenho direito de falar. Mas velocidade máxima, 110. Anda a 130, rodopia, vê a desencarnação chegando e vai se lamentar.
Foi o que eu fiz logo depois. Não estava pronto. Falei, bom, vou chegar e já de cara serão pelo menos uns 200 anos de umbral. Porque não era a hora, quer dizer, a hora não vai chegar nunca, porque a condição evolutiva nos faz ter certeza de que ainda estamos distantes do que precisamos ser. Mas os avisos estão sempre presentes. Então, na verdade, nós fixamos na realidade espiritual grandes marcos a serem seguidos. E há um exemplo bastante interessante, do qual Kardec se vale, que é aquele em que a pessoa, no exercício de uma atividade profissional, vai pulando. Inicia uma porque talvez as condições tivessem apontado para aquilo e não consegue êxito, já liga e busca uma outra, também não tem êxito, às vezes já na maturidade opta por algo e aí sim experimenta, puxa, que satisfação, era isto que eu gostaria de ter feito a encarnação toda. Nós vamos estabelecendo estes grandes marcos, mas não podemos nos esquecer que às vezes nos aproximamos das coisas por outra sorte de interesses. Nós nos aproximamos às vezes das pessoas e delas queremos ter a companhia, etc., movidos por interesses menores, não por interesses maiores. E o espírito busca estar atento justamente para estes interesses maiores. Eles nos advertem, então, exatamente sobre isto, quando dizem assim: as particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas e, portanto, vai ter que vencer tais lutas. E categoricamente, expressamente dizem assim: previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Estes são os previstos, aqueles que a gente então, de certa maneira, faz uma prévia. Lá, aqui mesmo, né, numa parte adiante do Livro dos Espíritos, quando se fala acerca da prece, na questão de número 663, há uma pergunta muito interessante. Eu posso, através da prece, mudar a natureza das minhas provas? Eu entrei, era alguma coisa que eu tinha programado e agora eu não vejo condições. Será que eu tenho condições de afastar? A resposta, talvez, eu não vou lê-la todinha, mas fica aí o convite para que vocês olhem, a questão é 663. A resposta não é lá muito assim entusiasmada não, né? Ou entusiasmante. Olha, a prece nunca é inútil quando bem feita. Mas sabe por quê? Porque fortalece aquele que ora, e nisso já tens um grande resultado. Quer dizer que então, talvez quer dizer que você vai ter que passar pelo enrosco sorrindo, né? Não foi você que optou? Foi. Então, dá uma lavada na cara logo cedo, né? Olha para o lado do enrosco e diz, vamos embora. Não era isso que eu queria dizer. Mas sorri e vai em frente, quer dizer, não tem outra opção, tá? Não tem outra opção. E se nós formos ao Evangelho, eu costumo dizer, né? A pessoa vai ao Evangelho, a gente, vou parar e vou encontrar, vai encontrar a advertência que você precisa ouvir. Está lá no capítulo 5º, o mesmo das causas das aflições, agora o item de número 4. Algumas advertências. Eu vou ler só 3, tá bom? Assim não tornar amanhã mais pesada, né? O pessoal fala assim, puxa, eu vou lá e ele só fala coisa complicada.
Por que ele não faz umas exposições mais alegres, festivas? Até poderia, mas acho que não vale a pena. O nosso espaço aqui é preciosíssimo, né? E a atenção de vocês é preciosíssima e meia. Daí porque acho importante mostrar o que a doutrina espírita veio trazer para o homem. Porque de Jesus restaram as alegorias. E 2000 anos nós não cumprimos aquilo que ele nos recomendou. Aproxima-se a festa do Natal e o homem desesperado sai atrás do consumo. Vai encher as casas de vermelho, de luzes. E não vai lembrar-se daquele que nasceu numa manjedoura e terminou a jornada entre malfeitores. E aí diz, é Natal, muita alegria, muita perdição. Ninguém precisa se cobrir de preto e de luto, mas é necessário despertar. Porque o Espírito projeta a sua nova existência e vem para enfrentar as dificuldades, as vicissitudes, vem para tornar-se melhor. E olha as observações. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência do caráter e da conduta dos que a suportam. Quantos homens caem por sua própria falta? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quer que eu siga ou tá bom? Tá bom, né? Porque, olha, aqui eu fiz uma coisinha de enquadramento, não escapei de nenhum. Porque todas as vezes que descubro por que é, pela minha própria incúria, pela minha própria maneira de encarar as coisas, pela imprevidência, por faltar-me perseverança, pelo mal proceder, vou culpar a quem, senão a mim mesmo? Sou o artífice do meu destino. Portanto, não tenho do que lamentar. Nazil, mas você está sendo muito injusto. Eu não, são os espíritos. Porque eu não me lembro na presente existência de ter feito nada de pisar na bola. O que eu já acho uma surpresa, mas a pessoa diz que eu nunca fiz, né? Será que eu atirei pedra na cruz? E aí, embora ninguém tenha feito essa ignomínia, né, que além de tudo atirar pedra na cruz era uma sacanagem ímpar, mas deixa hoje para tirar em caixa bancário, né? E aí vem dizer que foi na cruz. O fato é que nós temos que nos atentar para o seguinte: não é porque na presente existência deixamos de cometer deslizes, se é que isto é possível, que em outras não os tenhamos cometido. Daí porque quando a gente faz um exame e vê que na presente não cometeu nada, muito bem, fica para uma anterior, tá? E está tudo quitado. Mas como é que eu vou ter certeza disso? Quando você voltar para a montanha, né? Se conseguir voltar, essa é uma outra preocupação, mas vou torcer para que consigamos voltar. Olha, eu estou aqui na realidade espiritual. Puxa, era isso. Aquele gordo do centro estava certo. Quando ele falava, como era mesmo o nome dele, não lembro, né? E é bom não lembrar, tá bom? Desencarnando, esqueça, nada de ficar chamando, né? Será que o Nazil está aqui? Não tá. O Richard já foi. O Richard é das altas esferas. Então logo desencarna e vai embora. Seu Leopoldo, esquece, a gente está fora disso, né? Nem a Nelly, eu vou passar o nome hoje. Não chame, siga cada um o seu caminho. Evidentemente, se a gente puder ajudar, ajuda. Mas primeiro vai ter que ajudar a si próprio. A si próprio. Mas quando voltarmos e tivermos essa noção, puxa, todas as obras de André Luiz, meus amigos, nos falam exatamente de depoimentos assim.
de pessoas que, conscientes da nova situação em que estão, lamentam a oportunidade perdida e se predispõem a voltar. Não talvez nas condições que usufruíram, mas em condições mais adversas. Porque talvez aquelas condições que usufruíram não lhes tenha dado oportunidade de atentar para os propósitos espirituais. Kardec faz uma pergunta na questão de número 260, que às vezes é mal compreendida, né? E diz: como é que alguém pode desejar nascer entre gente de má vida? Como é que eu poderia desejar nascer, por exemplo, num grupo familiar que só tivesse bandidos, só tivesse pessoas voltadas à prática do mal? Primeira resposta que ele obtém é: olha, presta atenção, porque se você está em meio a criaturas assim, é sinal que você tem fortes tendências e possivelmente pediu para ali estar de maneira a resistir. Então você nasce numa casa de fumantes. Não vou nem falar dos bandidos, vou falar dos fumantes. E de repente todo mundo fuma e você resiste. Ou não, né? Me empresta um? Aí já se entregou. Na bebida, tem gente que diz: olha, eu não posso ver os outros beberem porque eu também bebo, mas eu tenho uma vontade enorme de não beber. Mentira. Se tivesse, quando alguém pede água ardente, você pediria água. Se alguém pedir alguma coisa: me dá um copo d'água. Mas você vai beber água? Vou. Qual é o problema? Ah, isso enferruja. Não sei, né? Não sei. É uma questão de opção. Então, como eles mesmos fazem questão de dizer, nós estamos aí porque temos tendências. E na questão que complementa, na A, ele diz assim: mas se houvesse na terra gente de maus costumes, se não houvesse na terra gente de maus costumes, o espírito então não teria meio de reencarnar? Ele joga um verde, né? E os espíritos lhe devolvem. E você vai lastimar de estar no meio de gente que precisa, já está evoluída? A terra deve chegar aí, mas para isso vai depender dos seus habitantes. Vamos fazer rapidamente o bem para que nós possamos avançar. Na questão 261, ele torna a teclinha das provações. Nas provações por que lhe cumpre passar para atingir a perfeição, tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas? Tem que se achar em todas as circunstâncias que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensibilidade e etc. Quer dizer, para poder mostrar a minha evolução, ou para ser testado, eu tenho que passar por tudo? Qual vocês acham que é a resposta? Não, né? Não. Evidentemente que não. Aliás, eu preciso me empenhar para fugir disto, para valorizar os pontos positivos, para traçar uma trajetória que cada vez me coloque em condições de ir avançando. Então, bom, agora eu preciso passar pela prova do orgulho. Você não é orgulhoso, mas vou passar a ser. Bobagem, afasta isso, né? Vou passar pela prova da sensualidade. Não precisa, afasta isso. Não precisa. Se aquelas coisas não fazem parte das nossas considerações, se esses vícios não estão na nossa cartela de experiências próximas, eu não digo não estejam nas remotas, né? O sujeito pode passar adiante. Mas eu tenho que enfrentar tudo. Então eu tenho que ter vício, né?
eu costumo dizer, brincando, que vícios, por exemplo, de fumar, beber e jogar, já estão superados. Não significa que não tenha outros muito maiores, mas esses talvez já estejam superados, né? Jogar é algo que atrai muito, muito, até porque o jogo é sempre um desafio. E a pessoa entra e fica naquilo, e consome às vezes horas. Se tivesse estudando, ganharia encarnações, mas prefere aquele tipo de prática. Outras vezes, se entrega ao vício da bebida e consome horas, não apenas bebendo, mas com aquele famoso conversar do que bebe, porque quem bebe gosta do bom papo em volta, e esse papo é sempre muito evoluído, né? São coisas assim, muito em família, quando as pessoas se reúnem e bebem, a gente percebe, é aquele assim, muda o astral, né? Todo mundo fala bem do outro. Nossa, que bom que você comprou carro, que ótimo que você está no novo emprego. Não é assim que acontece? Estou vendo vocês rirem e não estou gostando muito, né? Mas agora em relação ao vício, por exemplo, do fumo e outras coisas, eu já acho aí uma perda de tempo fenomenal, né? Porque o sujeito às vezes faz sozinho, e sozinho contamina o próprio veículo físico. Mas é coisas para a gente ficar atento, bem atento. 262. Como pode o espírito que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência, escolher uma experiência uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Nós comentamos essa questão na resposta da coluna Quero Saber, que deve aparecer no próximo Momento Espírita. Exatamente porque esta questão toca no ponto do livre-arbítrio, que os espíritos dizem nas primeiras encarnações, e nós, meus amigos, não estamos nas primeiras. Nas primeiras encarnações, o homem é dirigido mais pelo instinto do que pela inteligência. Em A Gênese, quando nós temos a oportunidade de analisar instinto e inteligência, vamos encontrar a razão de ser de todo aquele estudo. Porque Kardec nos diz, as primeiras experiências são instintivas. É o sentido da sobrevivência que fala mais alto. É o espírito que vem pensando no que vai comer, como vai abrigar-se, em reproduzir-se, se o caso. E não passa disto. Mas estas são experiências instintivas. O espírito está para progredir em conhecimento e em virtude. Daí porque ele precisa sair desta situação, precisa desenvolver o homem superior, precisa cuidar de interesses que são interesses além dos transitórios. E a questão então nos adverte, né? Deus nos dá isto. Agora, à medida em que nós vamos tendo consciência, nós vamos ter que promover as nossas escolhas. E diz ele, quanto mais avançado você tiver, poderá fazer as opções então pelos caminhos que são aqueles caminhos dos quais você se arrependerá. Na sequência, Kardec quer saber então se logo depois ele vai sofrer, porque comete o erro, ingressa no mau caminho e vem a experiência seguinte. Também aqui parar para a gente pensar um pouquinho. Nem sempre, quando nós agimos no mal, as existências futuras, e os espíritos reforçam isso, são existências expiatórias. A expiação, nós vamos ver, surgirá
no momento em que o espírito se mostra recalcitrante. Eu uso um exemplo que é bastante interessante e acho que é fácil de guardar. O camarada, durante a existência toda que ele passa, é um incendiário. Sabe aquele sujeito que não pode ver uma caixinha de fósforo com papel? Põe fogo. Ele bota fogo em tudo, ocasiona tragédias. Aí vem o fatalista e diz, na existência seguinte vai morrer queimado. Não, isso não é doutrina espírita. Você pode, na existência seguinte, ser bombeiro e passar a existência inteira apagando o fogo que os outros colocaram. E vai sorrir, né? Cada vez que soar a sirene, você vai lá, apaga com maior carinho. Bom, pode transportar isso porque você quiser e você vai entendendo as explicações. Foi uma existência de furto, muito furto. Venho numa próxima a trabalhar como caixa. E vou fazer a contagem certinha, todos os dias. Sobrou meia ponta de centavo, olha, está aqui, sobrou meia ponta de centavo. E um zelo assustador. Fui alguém que vilipendiou a saúde. E numa outra, venho me dispor a cuidar da saúde dos demais. Às vezes até enfrentando na minha própria limitações, mas fazendo essa tarefa com galhardia, com orgulho. É isto que os espíritos nos advertem. Nós temos a opção do bem sempre, e é o bem quem nos faz progredir. Agora, não dá jeito. Pode dar 500 oportunidades que o sujeito joga fora, as 500. Bem, aí talvez seja necessário. Deus sabe esperar. Não apressa a expiação. Deus é eterno. Todavia, pode impor certa existência a um espírito, quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, eu gosto desse trechinho aqui, ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil. E quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Aí estamos nós envolvidos naqueles processos que são altamente dolorosos e que, lógico, refletem naqueles que conosco partilham a existência. Alguém vai me dizer, então é sinal de que eles têm algum envolvimento conosco? Num primeiro momento a gente pode dizer que sim, né? Se isso conforta, sim. Mas no segundo, vem a questão da provação. Eu quero receber como filhos pessoas que exijam o cuidado que eu não tive em existências anteriores. E às vezes acaba recebendo até os netos, porque não conseguiu cumprir com os filhos, e fala, olha, manda os netos também. E se der, hoje em dia a coisa está prolongando, os bisnetos, né? O problema é que os bisnetos serão cuidados pelos bisnetos, o bisavô será cuidado pelo bisneto, mas em todo caso, vai lá, um ajuda o outro. 263, e eu daqui acho que tenho mais uma só, para não atrapalhar a ordem do raciocínio. Vamos lá. O espírito faz a sua escolha logo depois da morte, né? Cheguei lá, consegui, às vezes arrumo um elevador e vou até o topo da montanha. Você não pensa que a gente vai pelas próprias condições. Já ouviram falar da figura do aeróbus. Então leva você para o alto da montanha, aí você se assenta lá, já sai fazendo a escolha? A resposta leva a pensar. Dizem-nos os espíritos, de jeito algum. Não. Muitos acreditam que o período que passam na eternidade, na espiritualidade, sofrendo, é uma eternidade.
E aquele penar que vão experimentar de vaguear por regiões sombrias, por não dispor de companhia que lhes esclareça, porque não estão aptos a percebê-la, etc., etc., dizem-nos eles, já é um castigo, já é uma forma de expiação. Tá? Então não é na hora imediata, vai demorar um pouquinho. O que é que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? É interessante. O que eu levo em conta? Será que eles me apresentam alguma coisa? Eu tenho um mapinha, olho aqui, puxa, eu quero nascer de um pai que seja cruel, porque é importante, eu já fui um pai cruel. Quero nascer de uma mãe que me abandone, porque também já abandonei outros. Quero ter ao lado só um irmão que de mim dependa, porque eu vou cuidar. E depois, se acontecer de me casar, quero encontrar uma mulher que não goste de mim, e eu só viva com ela mesmo por cumprimento das minhas obrigações. Vou sustentar a mãe dela, porque sempre quis fazer o bem ao próximo. O sujeito pega um mapa desse, né? Vai pondo as cruzinhas, né? Essa. Aí passa para o superior, que olha aquilo e fala, esquece, está sonhando, né? Não tem a menor condição de mandar o cara para cumprir isso. Em todo caso, a resposta deles é bacana. Nós escolhemos de acordo com a natureza das nossas faltas e que nos levem a progredir mais depressa. Não acredito. Quer dizer que então eu podia? Uns impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem, não com reclamação. Porque o sujeito nasce numa situação, numa condição adversa, e aí passa os dias a reclamar, a olhar para a casa do vizinho e amaldiçoar o vizinho. Olha, ele tem TV de 42 polegadas, e nós aqui conseguimos essa aqui de 14, e a gente nem entende o que está acontecendo, né? E amaldiçoa. Imagina, comprou um carro novo, sabe Deus o que está fazendo, está trabalhando, levanta cedo, dorme tarde, está lá fazendo alguma coisa, e você ali vibrando, né? Segundo, outros preferem as tentações da riqueza e do poder. Aliás, se perguntar, o nego crava essa direto, né? Eu quero voltar muito rico e com muito poder. Olha o que eles nos dizem. Elas são muito mais perigosas. Pelos abusos, a má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outras desenvolvem, e isto pode nos fazer perder a oportunidade. Então, ter dinheiro, ter poder, também não significa, aliás, tem os espíritos uma posição muito clara sobre isto. As provas, assim, são muitíssimo mais difíceis. Porque pensa assim na descida para o vale. Nós estamos descendo e de repente o nosso vale é um lindo planalto, tudo fácil, e nós então aproveitamos para correr e chegar de novo na montanha? Pelo contrário, não está tudo fácil? Então vamos aproveitar. Você tem horas disponíveis para estudo? Tem, mas agora não dá, né? Estou ocupado em fazer o quê? Nada, mas eu estou aqui ocupado em não fazer nada. Nós nos distraímos, nós buscamos coisas que não nos possam conduzir ao progresso espiritual, nós alegamos ter que nos preocupar com as nossas coisas e não com os problemas alheios, porque é muito comum a facilidade gerar a insensibilidade. E nós achamos que as dores que visitam os caminhos dos outros são dores que eles merecem. E está certo. Esse raciocínio está certo. Mas nos esquecemos de que aqueles que gozam de certa sorte de conhecimentos e de oportunidades têm o dever
dever de minorar o sofrimento alheio. Dever. E nós ficamos tanto tempo preocupados com o nosso umbigo, que a existência passa. E aí a gente volta e olha para trás e vê, puxa vida, perdi tudo, que oportunidade boba, poderia ter feito tanto, poderia ter mobilizado recursos em favor do próximo, poderia ter mobilizado o meu tempo em favor do próximo. E nos lamentamos. Eles terminam a questão com uma resposta bastante interessante. Se decidem a experimentar suas lutas, suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com os vícios, talvez logrem êxito. E é este o desafio a que todos nós devemos nos propor. Vamos fechar lembrando então da imagem. A cadeia de montanhas, a existência encarnatória, a nossa trajetória de descer por esta montanha, cumprir todos os percalços do caminho e lograr jornadear até a próxima oportunidade de subir a uma montanha. A outra desencarnação. Enquanto na realidade espiritual, nos topos, nós olhamos tudo o que ficou e olhamos tudo o que há pela frente. E aí fazemos a escolha das provas. O normal é que escolhamos que elas sejam à maneira de um escorregador, né? Que eu desça escorregando e pelo embalo já consiga subir na outra. E nossa, foi uma bênção. Isso vai ser possível, mas só quando formos espíritos superiores. E aí não teremos esse pensamento obtuso, que é esse de imaginar a facilidade. Nós nos despiremos de qualquer espécie de autoelogio e envergaremos oportunidades físicas dificílimas para servir de exemplos àqueles que nos rodeiam. Procuremos esses missionários no nosso dia a dia. Eles estão demonstrando sorriso, paciência, compreensão, dando aos problemas uma dimensão que eles efetivamente têm. Nós às vezes imaginamos os missionários ocupando grandes posições, mas não são. São mães generosas que vêm cuidar de filhos de outros. São pais dedicados que vão sustentar aqueles que outros abandonaram. Atendem pelo nome, às vezes, de Sebastião Paiva. E vêm numa existência humilde largar um rastro de luz por onde passam. Atendem por nomes que talvez a humanidade nem se recorde, porque ostenta nas ruas, nas praças, nos monumentos, os nomes daqueles que não tiveram uma conduta inabalável, uma conduta tão venerável como a de irmãos assim. São criaturas esquecidas aos olhos do mundo. Não estão nas TVs, não estão nos jornais, não estão nas revistas, mas se apresentam a Deus com as mãos repletas, não dos bens que não são nossos, mas do bem que semearam. São exemplos assim, que o Espírito busca quando pensa reencarnar-se. Que tenhamos condições e discernimento para agir sempre da mesma forma. Que Jesus nos abençoe.